Prezados amigos e irmãos em Cristo, agradeço a vossa presença aí do outro lado. Prezados, neste vídeo pretendemos falar sobre dois problemas levantados na pregação do pastor Luiz Gonçalves. O problema é: o que significa estar debaixo da lei? Poderíamos também perguntar: a lei nos conduziu ou nos conduz até hoje a Cristo? Mas esta última pergunta fica para um outro dia. Vamos ouvir o pastor. Então a lei não acabou em Cristo, pelo contrário, ela leva a pessoa a Jesus Cristo. E nem em João, e nem em Maria, e nem em Paulo, e ninguém. Agora voltemos para Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui é a passagem bíblica chave para o tema de hoje. Veja só, irmão e irmã, a Bíblia, nesse verso 14, vamos dividir o verso 14 em duas partes. A primeira: o pecado não terá domínio sobre vós. A segunda é: porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos começar pela segunda, fica mais fácil para entender a primeira. Também tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto. Mas vamos começar pela segunda. A Bíblia fala: você não está debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Para entender o que significa não estar debaixo da lei, temos que entender o que significa estar debaixo da lei. Invertendo a frase. Quem é que está debaixo da lei? Debaixo da lei estão as pessoas que obedecem, ou debaixo da lei estão as pessoas que transgridem? Vamos analisar. A lei diz: não matarás. A pessoa pega uma arma e mata. Quebrou a lei ou não quebrou a lei? Quebrou. A polícia prende, põe na cadeia. Lá a pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. A lei diz: não furtarás. A pessoa furtou. A polícia pega, prende, põe na cadeia. A pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. Debaixo da lei estão aqueles que transgridem a lei. Debaixo da lei estão aqueles que desobedecem à lei. Agora, o que diz a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei. Em outras palavras, você não vive transgredindo a lei. O cristão não está debaixo da lei, por quê? Porque o cristão está em conformidade com a lei. Amém? O cristão está em conformidade com a lei de Deus e a lei de quem? Dos homens. Então a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, vós estáis debaixo da graça. O cristão verdadeiro, ele anda em acordo com a lei, ele anda em conformidade com a lei, ele anda em obediência à lei, ele obedece à lei de Deus. Por isso o pecado não terá domínio sobre ele. Ele não está debaixo da lei, ele está em conformidade com a lei. Agora, ele está debaixo de uma coisa. Debaixo do quê? Da graça. Debaixo da graça está o cristão e o não cristão. Está o que é fiel e o que não é fiel. Todas as pessoas estão debaixo da graça. Mas debaixo da lei estão os transgressores da lei. Por isso Paulo diz: vós não estáis debaixo da lei. Conforme ouvimos o pastor, ele disse: estar debaixo da lei é quando a pessoa comete um pecado, ou seja, um crime, e em consequência deste crime ou pecado, ele é preso ou condenado, e por isso o cristão, como obedece à lei de Deus, ou seja, está conforme com a lei, não está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei é aquele que é prevaricador. Não é que o prevaricador esteja debaixo da lei. O estar debaixo da lei e não estar debaixo da lei não significa pecar ou não pecar.
cometer crime ou não cometer crime. Prezado ouvinte ou televidente, você entendeu direito o que o pastor disse? Vamos no contexto de Romanos 6, começando no verso 12 até verso 15. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O apóstolo Paulo está a fazer uma abordagem explicando o que é estar debaixo da lei. Conforme nós vimos ou ouvimos aqui nas Escrituras, o Paulo está a fazer um contraste entre lei e graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, quem não está debaixo da lei é porque está debaixo da graça. O que quer dizer estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei significa estar sob a lei, ou abaixo da lei, ou protegido por lei, ou também submetido à lei. Então, aqui não estar debaixo ou de cima, é simplesmente estar debaixo, ou seja, submetido à lei. E se não está submetido à lei, então estamos submetidos à graça. Esta é a condição do cristão. Porque no verso 15, o Paulo se questiona dizendo: pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Faz este contraste. Se pecaremos porque não estamos debaixo da lei, o que significa dizer que não estarmos submetidos à lei, então vamos pecar? Ou seja, como nós estamos submetidos, nós cristãos, como nós estamos submetidos à graça, por isto é que nós vamos pecar? E por que o Paulo faz esta reflexão? Porque quem está debaixo da graça tem liberdade em relação à lei que condena. Logo, estar debaixo da lei é estar sob um regime em que a lei vigora. A lei se aplica para todos os efeitos, quer para disciplinar, como também para condenar, uma vez que a lei condenava, a lei matava, a lei disciplinava ou sancionava. Mas o Cristo nos libertou da lei. Vamos comparar com Gálatas 5:13. Cito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Paulo está a dizer a mesma coisa.
Ele aqui está a repetir o facto de sermos chamados à liberdade, ou seja, na graça. Não devemos usar a liberdade para pecar. Liberdade em relação a quê? Em relação à lei. Vamos ouvir novamente o pastor Luiz Gonçalves. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui é a passagem bíblica chave para o tema de hoje. Veja só, irmão e irmã. A Bíblia, nesse verso 14, vamos dividir o verso 14 em duas partes. A primeira, o pecado não terá domínio sobre vós. A segunda, é porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos começar pela segunda, fica mais fácil para entender a primeira. Também tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto. Mas vamos começar pela segunda. A Bíblia fala, você não está debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Para entender o que significa não estar debaixo da lei, temos que entender o que significa estar debaixo da lei. Invertendo a frase. Quem é que está debaixo da lei? Debaixo da lei estão as pessoas que obedecem, ou debaixo da lei estão as pessoas que transgridem? Vamos analisar. A lei diz não matarás. A pessoa pega uma arma e mata. Quebrou a lei ou não quebrou a lei? Quebrou. A polícia prende, põe na cadeia. Lá a pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. A lei diz não furtarás. A pessoa furtou. A polícia pega, prende, põe na cadeia. A pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. Debaixo da lei estão aqueles que transgridem a lei. Debaixo da lei estão aqueles que desobedecem a lei. Agora, o que diz a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei. Em outras palavras, você não vive transgredindo a lei. O cristão não está debaixo da lei, por quê? Porque o cristão está em conformidade com a lei. Amém? O cristão está em conformidade com a lei de Deus e a lei de quem? Dos homens. Então a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, vós estáis debaixo da graça. O cristão verdadeiro, ele anda em acordo com a lei, ele anda em conformidade com a lei, ele anda em obediência à lei, ele obedece à lei de Deus. Por isso o pecado não terá domínio sobre ele. Ele não está debaixo da lei, ele está em conformidade com a lei. Agora, ele está debaixo de uma coisa. Debaixo do quê? Da graça. Debaixo da graça está o cristão e o não cristão. Está o que é fiel e o que não é fiel. Todas as pessoas estão debaixo da graça. Mas debaixo da lei estão os transgressores da lei. Por isso Paulo diz: vós não estáis debaixo da lei. Logo, para definir o que é estar debaixo da lei, devemos saber antes ou de antemão quem não está debaixo da lei. É aquele que está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça é o cristão. O cristão está debaixo da graça e não debaixo da lei. Quem está debaixo da graça não está submetido à lei de Moisés. E para dizer também, a lei de Moisés, para quem não sabe, para quem é enganado, inclui a lei dos 10 mandamentos, a lei das 10 palavras que Deus escreveu com seus próprios dedos numa tábua de pedra, ou em 2 tábuas de pedra. Esta lei dos 10 mandamentos é a testa da lei de Moisés, de toda a lei, de toda a Torá. É a testa, ou se quiser, representa toda a lei. Os 10 mandamentos estão inclusos na chamada lei de Moisés. É o selo do pacto entre Israel e Deus. Deuteronômio, capítulo 4, verso 13. Quando o pastor diz que o cristão não está debaixo da graça porque obedece à lei, ele está em conforme com a lei, o pastor simplesmente está confuso.
ele não está a entender o que ele está a dizer. Ou ele está no judaísmo ou algo parecido, mas na graça ele não pode estar. O cristão está conforme a lei não é possível, porque a lei, em princípio, ninguém conseguiu obedecer. E quando você não obedece toda a lei, quando você cai num mandamento, cai em todos e és culpado de toda a lei. Razão pela qual Cristo veio nos resgatar da lei. Como é que o pastor vai dizer que o cristão está conforme com a lei, obedece à lei? O que significa para Deus obedecer à lei? Guardar o sábado, simplesmente? Não. É mais do que isso. Obedecer à lei, estar conforme com a lei para Deus é não cair em nenhum mandamento. Se cair em um mandamento, cai em todos e és culpado da lei. Gálatas 5,14 vai dizer assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O cristão, para estar conforme com a lei, deve obedecer à lei de Cristo e não à lei de Moisés. Deve obedecer à lei de amor, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O cristão não está debaixo da lei, ou seja, não está sob a lei ou não está submetido à lei. Provas disto é nós não somos apedrejados quando caímos no pecado. Porque a lei condenava, a lei disciplinava. E nós, a prática própria diz que não se apedreja pessoas, mesmo dentro das igrejas, quando o irmão cai no pecado. Cai no adultério, por exemplo. A Bíblia diz em Gálatas 3,10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. A lei é uma maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3,10. O cristão não obedece à lei de Moisés, mas sim à lei de Cristo. Por isto não é apedrejado. Aquele que procura ser justificado, a lei é maldito. Gálatas 3,10. Pois nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar e fazendo-se maldito. Mas depois disto, as pessoas vão dizer: Jesus só aboliu a lei cerimonial. Esta é conversa para um outro vídeo. Que Deus nos capacite a entender e que nos abençoe pela sua mensagem e que nos capacite a fazermos a sua vontade. No nome de Jesus. Tchau.